Você já teve vontade de convidar para tomar um café uma pessoa que você admira? Para conversar, conhecer ou até descobrir as coisas que o portfólio não mostra? Pois é, eu sei que esse tipo de café abre muito a cabeça e às vezes até abre portas. E é por isso que nasceu o Café com Frila, o videocast da Frila School que vai te levar para tomar um café com pessoas incríveis que talvez você não tivesse oportunidade de conhecer se não fosse desse jeito. Hoje a gente vai conversar com o Matheus Cristovan, que é artista visual e diretor criativo da Thunder Rockets. Vamos nessa? Oi, Mati, tudo bom? Tudo bom. Bom, você que é de Campinas talvez não saiba, mas a gente está no bairro do Bom Retiro, que é um bairro que é muito conhecido pelos coreanos, pela comunidade coreana, pelas lojas de roupa, aviamentos, mas também é um bairro que tem vários imigrantes de vários lugares, então tem gente que vem muito dos países latinos, você vê muito sinagoga nas ruas, então é um lugar que converge várias culturas. E eu escolhi esse lugar exatamente por isso, e também tem essa livraria incrível que é a Aigo, que é uma livraria nova aqui, que é uma livraria que tem várias seleções de livros de várias pessoas que vêm de culturas diferentes, então converge várias nacionalidades, né? Tem uma seleção incrível de autores de outros países e eu achei que seria interessante por causa desse contexto e, bom, eu acho que é um ótimo cenário para nossa conversa, né? Com certeza. Então conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória, como que foi até você virar quem você é hoje. Bom, eu comecei trabalhando com o mercado de comunicação, né, na parte de design gráfico, publicidade. E já trabalhando com design, eu gostava muito de desenho, mas era só um hobby, né? Meu pai, ele é desenhista profissional, ele faz desenho técnico, então ele fazia móveis planejados, mais essa parte de interiores. Então eu sempre tive muito estímulo de desenhar art and craft, sabe? Tipo, usar papel, caneta e tudo mais. Na minha casa eu sempre tive muito estímulo disso. Então, quando eu fui para o design, eu fui meio que com essa esperança de trabalhar com desenho, só que de uma maneira remunerada, porque na minha cabeça, desenho era isso, eu não ia conseguir trabalhar fazendo personagenzinhos, né, coisas do gênero. Então, eu trabalhei com design durante aproximadamente uns 5 anos e nos últimos 2 desses 5, eu já estava fazendo alguns trabalhos com ilustração. Eu comecei fazendo alguns trabalhos pessoais, colocando no meu portfólio no Behance, e, de repente, um dia, uma empresa entrou em contato comigo e era ninguém mais nem menos que o Google. Gente. Então, tipo, meu primeiro grande cliente já começou, tipo, abrindo portas muito importantes para minha carreira como ilustrador. Uau. E aí, esse projeto do Google foi incrível e, ao mesmo tempo, terrível, porque eu nunca tinha trabalhado com ilustração na época. Então, foi um choque, assim, para mim, porque eu não sabia nada de prazo, eu não sabia como cobrar, eu não sabia nem se eu ia conseguir entregar. Era um volume muito grande de ilustrações. Tanto é que, quando eu mandei o orçamento, a moça falou: "Você tem certeza que esse é o valor que você vai cobrar por esse projeto?" Porque é um projeto muito grande, de responsabilidade muito alta e tudo mais. Enfim, então, a partir desse projeto, eu percebi que era possível trabalhar com ilustração e assim começou a minha carreira. Eu demorei um tempo para sair 100% do mercado de ilustração, de design, de comunicação. Então, eu trabalhei em agências enquanto eu fazia os trabalhos na Thunder. Então, de dia eu trabalhava na agência e de noite eu trabalhava na Thunder fazendo uns freelas e tudo mais. Mas eu nunca parei de desenhar. Isso foi uma coisa que me acompanhou desde o começo, assim, desde quando eu estava no pré-vestibular, faculdade, eu estava sempre desenhando. O desenho sempre fez parte de quem eu sou. É uma maneira que eu uso para me comunicar, né? Que demais saber dessa trajetória. E primeiro cliente, assim, já chegou chegando, né? Sim. Eu ia perguntar como que foi essa transição, porque né, você falou que você fazia os freelas na hora vaga do seu trabalho e foi conciliando até que chegou uma hora que você decidiu virar freela. Como que foi essa transição, tanto de emprego fixo para freela, quanto de design para ilustração? Eu acho que quando eu trabalhava com design, eu trabalhei em agências, mas também trabalhei como freela, né? Então eu conseguia misturar um pouco o que eu estava fazendo na Thunder com o que eu fazia na agência. Então as horas vagas da agência eu acabava enfiando freela ali. Então foi uma transição muito gradual. Eu já trabalhava com isso e eu já entendia mais ou menos como funcionava a dinâmica. Como eu sempre gostei muito do design e da área de comunicação, sempre pesquisei muito dessa área, eu queria juntar essa parte técnica, essa parte mais smart do design na ilustração. Foi um puta desafio, no começo deu muito errado, principalmente questão de prazo, que a ilustração tem outros prazos que envolvem, sei lá, o meu estado de espírito para criar, que o design não tem necessariamente essas entraves, mas foi uma coisa que eu acredito que foi muito assertivo, assim.
porque fez essa transição ficar ainda mais suave, então eu consegui ver uma forma de profissionalizar o que eu fazia. Eu parei de trabalhar com design faz mais ou menos uns 4 anos. Eu ainda faço uma coisa ou outra, eu trabalho muito com a galera de produto, né? Então eu faço muito site, aplicativo, desenho para site, aplicativo. Hoje o meu foco ele é 100% em ilustração, mas ele ainda tem como base esses princípios do design. Então essa transição gradual, né? De eu trabalhar de freela e aí em um certo ponto eu entender que eu estava ganhando mais grana com ilustração do que com design e estava gastando menos tempo para ganhar grana com ilustração do que com design. Então essa transição foi muito gradual. E hoje eu costumo dizer que eu sou um designer ilustrador, assim, porque eu ainda trabalho com as minhas ilustrações, elas têm um propósito de usabilidade para além do estético, né? Então essa é uma preocupação muito grande que a gente tem na Thunder. Legal. E livro? Você já trabalhou com livro? Nunca trabalhei com livro, gostaria muito de fazer. Eu já fiz capa de livro para uma escola de inglês, já fiz alguns trabalhos internacionais, mas tipo coisas muito pontuais. Eu nunca ilustrei um livro, gostaria muito de trabalhar ilustrando livro. Inclusive eu vi alguns aqui que fiquei maravilhado. Eu adoro esse público infantil e eu nunca entrei no mercado editorial, mas eu acho que é um mercado que todo designer, ilustrador gostaria de entrar, né? Que tem um universo gigantesco. Né? Parece um universo muito lúdico e gostoso de trabalhar, né? Sim, exatamente. Bora ver os livros então? Bora, vamos lá. E hoje você é um estúdio, certo? Sim. Como foi essa transição para freela, autônomo, sozinho e ser uma empresa? Eu acho que a transição ela aconteceu de uma maneira diferente da minha transição, né, do freelancer designer para o freelancer ilustrador. Foi uma transição um pouco mais brutal, justamente por questões financeiras, né? Financeiras não, fiscais. Então chegou num ponto onde eu já estava estourando o MEI e já tinha pessoas prestando serviço para mim e eu não sabia como fazer essa gestão. E foi assim que eu tive meu primeiro sócio. A nossa parceria ela durou por mais ou menos 1 ano, mas aí eu percebi como era importante ter essa parte, essa estrutura mais business por trás da Thunder. Hoje eu tenho outro sócio, que é o Marcos, ele me acompanha já há 6 anos, está bastante tempo comigo. 6 não, desculpa, 4 anos. Ele está bastante tempo comigo e nesse tempo todo a gente conseguiu entender mais ou menos, ou desenhar mais ou menos quais seriam as diretrizes do estúdio, né? Antes disso, eu já me considerava um estúdio, a gente já tinha uma postura de estúdio. Na verdade, na época em que eu trabalhava como freela, a Thunder já tinha essa postura de estúdio, porque eu acreditava nesse... Porque, como eu disse, eu vim do design e a gente percebe que os clientes grandes vêm para agências, né? Tipo, dificilmente um freela, na época que eu comecei, um freela ia pegar um projeto com uma grande marca, né? Ia ser uma agência que ia te direcionar para esse projeto. E aí eu fiz a mesma coisa com a Thunder. Eu queria que a Thunder fosse um estúdio justamente para a gente poder ter essa massa, né? Tem muita força quando eu falo a gente faz do que quando eu falo eu faço. E isso para o cliente conta pra caramba. Então foi muito estratégico no começo e aí depois ali de alguns anos foi necessidade mesmo, necessidades fiscais. A gente trabalhou com marcas no mundo inteiro, em mais de 15 países. A gente já fez coisas para, enfim, de Arábia Saudita até Japão, assim, muitos lugares já fiz projetos. E todos esses projetos, eles, de alguma maneira, foram confirmando para mim, Matheus, pessoalmente ilustrador ali, de que o que eu estava construindo era realmente um negócio sólido, né? Para além do Instagram, de likes e tudo mais, para mim já estava muito claro que a gente era um estúdio, então eu acreditava muito nisso. Mas a confirmação mesmo, a estruturação mesmo veio com o Marcos, que ele é o cara que fica por trás dessa parte mais chata, essa papelada e tudo mais, que não tem tanto a ver com a parte criativa, mas ele é a base para que eu possa ser extremamente criativo. Olhando o seu portfólio, é muito claro que você tem um estilo gráfico bem único, né? Bem autoral. Você acha que isso foi fundamental para o Google lá no começo te chamar para esse projeto grande e você conseguir crescer? Eu não sei pro Google, mas eu acredito que o fato de eu ter um estilo muito bem definido seleciona muito bem o tipo de cliente que vem atrás do meu trabalho e, sem querer, né, isso não é estratégico, mas também ajuda muito a direcionar uma linha criativa mesmo, né, da onde eu começo. Eu não começo do zero, eu sempre tenho esse
ponto inicial. Isso é bom porque acelera o processo, né? Então, em vez de eu demorar muito tempo para criar um grande conceito estético, eu já tenho um conceito macro e a partir dele eu vou destrinchando para onde que eu quero ir com esse projeto, né? Então, eu acho que lá no começo o que chamou mais atenção do Google é o fato de eu estar trabalhando com vetor. Na verdade, tinha outros ilustradores que estavam trabalhando e essa era uma característica muito forte de todos esses ilustradores que eles contrataram, né, na época. Então, o meu estilo, no começo, ele era muito incipiente, assim, ainda faltava muito tempero para ele ficar como ele é hoje, né? Então, eu não acredito que isso tenha chamado tanto a atenção, assim. Eu acho que foi mais essa questão, de eu parecer um estúdio, né, de eu ter esse porte de estúdio, de eu ter feito projetos megalomaníacos, então com muitos desenhos, então eu conseguia produzir com um volume muito grande, isso chamou bastante atenção. E o fato de eu trabalhar com vetor, eu acho que esses foram os três principais pilares assim que fizeram eu fechar esse projeto. Muito legal, porque isso é uma pergunta que todo mundo faz, todo mundo que trabalha, enfim, qualquer um quer saber sobre isso, mas ilustrador, pessoas que trabalham com artes visuais sempre tem essa questão, assim, estou começando, ainda estou desenvolvendo meu estilo, quero chegar num lugar de ser reconhecido pelo meu traço, pela minha estética. Então, essa é a pergunta que eu queria te fazer. O que você acha que uma pessoa que é iniciante, ainda está desenvolvendo seu estilo, sua reputação, precisa fazer para conseguir chegar nesse lugar de conseguir um projeto grande e conseguir imprimir o seu estilo? Eu acho que hoje em dia você ter um estilo, obviamente, encurta muitos caminhos, né? Como eu disse, acaba selecionando o seu cliente, é uma questão de comodidade, você ter um estilo muito marcante, né? Mas é uma tarefa muito árdua você conseguir desenhar um estilo seu, assim, planejar do zero um estilo 100% seu. Então, eu acho que a primeira coisa é não encana com o estilo, desenha o que você gosta e desenha do jeito que você gosta. E mostra o que você realmente gosta de fazer. Porque isso é muito importante. Quando a gente está começando a desenhar, a gente cria coisas muito legais de vários estilos diferentes e a gente quer mostrar para o mundo tudo. Só que dentro de todas essas coisas muito legais, algumas delas, além de ter um apelo financeiro, né, um apelo publicitário, enfim, muito grande, também tem o apelo de produção para você, né? Tipo, você se sente bem fazendo aquilo. Então, você tem que encontrar esse meio caminho e é isso que você vai mostrar para o mundo. Então, no seu portfólio, tenta dar uma limpada nos projetos, tentar focar e direcionar para aquele público que você quer atingir. Eu sempre quis trabalhar muito com a galera do UX, UI, esse povo de produto digital, que eu acredito que seja o futuro. Hoje em dia, a gente não consegue imaginar em nenhuma plataforma sem alguma interface. Então, baseado nisso, o meu portfólio ele é quase 100% voltado para isso. Então, todos os projetos que eu coloco ali, eles são voltados para esse público de games, de produto digital e etc, aplicativos. Então, eu acho que isso é uma forma da gente direcionar o nosso público e falar, ó, a gente se dá muito bem aqui. Então, talvez uma boa dica, assim, que eu gostaria de ter recebido lá atrás, eu aprendi meio que errando, assim, é focar o seu portfólio em coisas que você realmente quer fazer. Então, mostra aquilo que você quer fazer e trabalhe em cima disso, né? Trabalhe a sua marca em cima disso. Super. Essa é uma dica que eu também dou, que é olhe o seu portfólio como uma bússola para onde você quer chegar, né? Nossa, muito bom. E não só um arquivo de tudo que você fez no passado, porque aí fica uma confusão, né? Sim, então, se você sim. foca onde você quer chegar, é muito mais fácil das pessoas entenderem, né? Com certeza. E é muito legal você usar essa analogia de bússola, né? Porque a bússola ela vai te guiar, mas isso também não te impede de explorar outras coisas, né? Você pode, dentro desse caminho, você pode ir para outros lugares. Então, às vezes a gente tem essa ideia de que, se eu mostrar só isso daqui, vão pensar que eu só sei fazer isso. Não, eu acho mais interessante você surpreender o seu cliente mostrando que você pode fazer outras coisas, além do que ele está esperando, do que você mostrar absolutamente tudo, assim, né, de uma vez. Então, eu acho que é uma dica bem legal para nortear quem está começando. Muito valiosa. E você comentou que desde o começo você se posicionou como um estúdio, mesmo quando você era sozinho, talvez, né? Você acha que esse é um caminho definitivo para você chegar em projetos maiores e crescer? Ou dá para você ser freela e fazer projetos grandes? Porque muita gente me pergunta, é melhor me posicionar como freela, meu nome, ou criar um projeto, um estúdio, enfim, o que você acha? Olha, eu acho que pra mim funcionou, né? Ter essa estratégia de aparentar muito maior do que eu era, né? Eu era só um cara no meu quarto fazendo e de repente a empresa tem essa sensação de estar contratando um grande estúdio, né? Mas eu acho que são casos diferentes, né? Pra galera do design, eu acho que as empresas elas esperam que você dê a segurança que um estúdio daria, então trabalhar como freela no design, eu não sei como que tá o mercado hoje para aceitar esse tipo de coisa.
esse tipo de dinâmica de trabalho, mas eu tenho amigos que trabalham como ilustradores, freelancers e trabalham para grandes marcas. Então eu acho que esse tabu caiu um pouco dentro do mercado de ilustração e arte. Pessoalmente falando, eu acredito que o sucesso da Thunder esteja muito atrelado a isso, principalmente porque a maior parte dos meus clientes são gringos, então eles não tinham, as nossas reuniões eram call ou tipo e-mails basicamente. Então eu não precisava ter uma estrutura física muito grande para poder dar essa impressão de grande estúdio. Apenas a forma como eu me comunicava, da forma como eu fiz a identidade visual, como eu respondi os e-mails, já era o suficiente para dar essa segurança para o cliente. E outra coisa, o trabalho também a gente sempre foi muito preocupado com qualidade e isso faz total diferença. Eu acho que isso faz mais diferença do que você ser freela ou você ter uma cara de estúdio, né? É você se preocupar com os mínimos detalhes, né? Trabalhar como uma grande empresa, né? Exatamente. Você ter, tipo, muitos... como é que eu posso dizer? Você tem muitas áreas de atuação sendo uma pessoa só, né? É você entender um pouquinho de tudo para você conseguir convergir tudo num projeto só. Então, eu acho que é um caminho que o freelancer, ele tem, hoje em dia, tem muito conteúdo disponível para você se tornar esse freelancer com vários braços, assim. Então, é um caminho que o freelancer, ele tem que estar ligado, assim, né? Para conseguir lidar com tudo isso. Tirando a parte fiscal, né? Que se você for crescer, essa responsabilidade vai crescer também. Então, é importante ter esse cuidado. Você já convidou pessoas que se admira para tomar café? Sim. E deu certo? Sim, sim. Todos os meus melhores amigos eu fiz tomando café. Olha só. Então vamos tomar um café? Vamos? Mati, e aquelas agências que rola lá fora, tipo a Closer and Closer? Você já teve vontade de ser agenciado ou você já foi agenciado alguma vez? Sim, eu já fui agenciado por uma agência europeia chamada CIA durante aproximadamente uns 3 anos, mas os projetos que acabavam vindo não tinha muito a nossa vibe. O problema de agenciadores, assim, para empresas como a Thunder, é que a gente gosta de falar diretamente com o cliente, né? A gente gosta de conhecer o cliente intimamente, digamos assim, ter um relacionamento. E aí o que acabava acontecendo muitas vezes era que ou o projeto não tinha muito a nossa vibe, ou o cliente não tinha entendido a nossa vibe. Mas você acha que vale a pena, assim, para quem está a fim de expandir, conhecer novos clientes, novas Eu acho que sim. oportunidades? Eu acho que sim. Eu acho que pode entrar naquela dinâmica da bússola, né? Às vezes a agência pode acabar te ajudando a mostrar quais são os seus potenciais clientes. Legal. Eu vejo muita gente que tem esse sonho, sabe? Como se fosse um grande acontecimento. Então acho que muita gente acaba almejando isso, né? Com certeza. Eu acho que é um primeiro passo para muita gente. Porque essas agências, elas acabam pegando também artistas iniciantes que têm grande potencial. Legal. Você gosta de café? Muito. Sou viciado em café. Para mim, quem trabalha com comunicação e não toma café tá fazendo uma coisa muito errada. Você desconfia? Com certeza. Esse café aqui, esse lugar é um lugar muito conceituado. Assim, os donos participam de campeonatos, eles ganham todos, basicamente. Então, realmente, tem muitos métodos, muitos grãos, todos os cafés são excelentes. Eu gostei bastante do cuidado que eles têm, né, na hora de preparar. Isso é muito legal. Isso é muito bom. Com certeza. Mas agora, sobre o assunto que todo mundo quer saber. Eu te convidei porque me falaram que você ganha bem. Não posso falar, meus advogados não deixam. Mas eu queria saber como que foi para você no começo, quando você começou a fazer seus orçamentos, cobrar pelos seus trabalhos. Foi difícil fazer isso? Foi muito difícil. Eu acho que essa é a maior dor de qualquer artista independente, né? Porque a gente sabe fazer arte, né? A gente não sabe ser empreendedor. Então eu tive que meio que aprender na marra, assim. Eu sempre tive um rancinho dessa parte do empreendedorismo e tudo mais, até que um dia eu entendi que eu era um empresário, né? Quando eu entendi isso, mudou completamente a minha visão sobre o meu trabalho e o ego do artista ficou um pouco mais silenciado, assim. Essa é uma dor muito grande que eu não sei se a galera do design tem. Eu lembro que quando eu trabalhava com design, rolava assim um pouco de ego, tipo, putz, tá pedindo pra eu mudar esse tom de azul, mas ficou tão perfeito na minha paleta. Eu entendo muito bem isso.
E na minha parte, eu vejo como todos os meus trabalhos, eles são quase como uma extensão de quem eu sou. Então, colocar preço nisso é muito difícil, né? Então, é uma dor que artistas têm em geral justamente por isso. É por isso que a arte é tão caro, porque a gente tenta mensurar o nosso tempo de vida, tudo que a gente aprendeu para conseguir criar aquele desenho no final. E é muito difícil colocar tudo isso dentro de uma cifra, né? Então, o começo foi bem difícil, principalmente para projetos muito grandes e com muita relevância. Mas com o tempo a gente foi entendendo o que era o real valor daquele trabalho, né? Uma coisa inteligente que eu e o Marcos desenvolvemos foi pensar o trabalho da Thunder como clusters de produtos. Então, quando o cliente chega na Thunder para contratar um serviço, ele não vai chegar e vai contratar um serviço de ilustração. Não, ele vai comprar os direitos de uso, isso já produtifica, né? E aí vai ter uma escala de tamanho desses direitos de uso. Obrigada. Obrigado. Isso fez com que a gente conseguisse olhar com um pouco mais de cuidado para o tipo de cliente que a gente estava atendendo, dependendo da demanda, para o tipo de projeto que estava vindo para a gente. Então, muitas vezes, um projeto de, sei lá, $5.000 para uma empresa que não tinha isso de budget e espantava o cliente. Então, entender o que o cliente precisa e criar um produto para esse cliente foi uma coisa que ajudou bastante a fechar novos negócios, principalmente, mas também a entender um pouco sobre quanto custa cada coisa, né? Como colocar preço no tempo, né? E, enfim, em tudo que a gente entrega para o cliente. Legal. Eu não falei o nome do café que a gente está, é o Coffee, para quem está só escutando a gente, não vendo. Fica a dica, quando estiver em São Paulo, venha conhecer. Sim. Mas você comentou que seus advogados não deixam de você comentar sobre valores. É verdade? Você pode dar um spoiler pra gente ou não? Queria saber, assim, qual que é a média de projetos que você pega, valores e como que vocês calculam mais ou menos esses valores? A gente tem muito uma dinâmica de startup, porque a gente trabalha com muitas startups e a maior parte dos nossos conselheiros são desse mercado. Então, a gente estipulou um floor price, que é uma coisa muito comum nesse mercado de startups, que é para você calcular mais ou menos quanto de gasto você vai ter para desenvolver cada um dos seus produtos. E a partir dessa média de gastos, você começa a desenhar o seu orçamento. O floor price da Thunder hoje está em $850. Então, qualquer projeto começa em $850. A gente fala em dólar porque a maior parte do nosso público é um público gringo. E a gente precisou fazer uma adaptação para o público brasileiro. E aí tá uma média de 1.500, depende muito do projeto, né? A gente não vende horas, a gente costuma orçar, né, dar um preço para o projeto baseado no que aquilo vai trazer de retorno para o cliente. Então, se o cara está fazendo um aplicativo e aquela ilustração vai ser a ilustração principal do aplicativo, aquilo tem um preço muito maior do que se fosse só um banner ou só um botão, uma coisa do gênero. Não por causa do tamanho, mas a relevância da ilustração dentro do produto. Então, a gente estipula mais ou menos essa faixa de preço, mas não é uma regra cravada na pedra, né? Vai mudar dependendo do cliente. Muito bom isso, porque eu sempre falo para não cobrar por horas, mas cobrar pelo serviço que você está oferecendo, né? Pela solução que você está oferecendo. Então, nessa lógica, vai muito nesse sentido, né? Qual que é a relevância e o impacto que aquilo vai ter, ou a visibilidade que aquilo vai ter, quantas pessoas vão realmente se conectar e ver aquilo, né? Muito mais do que, demorei 2 horas para resolver, né? Então, realmente faz muito mais sentido. É claro, no final a gente acaba levando em consideração dentro do estúdio, isso sem mostrar para o cliente, mais ou menos quanto de tempo a gente gastou para executar aquele projeto. Só que isso é uma métrica tão rasa que o cliente não vai entender o quão profundo é o nosso projeto, porque tem toda uma parte de estudo, de pesquisa por trás, que a gente não coloca nessas horas que a gente dedicou desenvolvendo de fato o projeto, que nem vale a pena a gente colocar no orçamento. Então o orçamento ele acaba tendo uma cara mais de showcase. A gente gosta muito dessa estética de mostrar para o cliente, olha só tudo que a gente vai oferecer para você por esse valor. Esse é o investimento que você vai ter para a gente poder impulsionar as vendas do seu produto. Porque a gente acredita na Thunder que o nosso trabalho, o trabalho de ilustração, faz o cliente vender mais, faz os clientes dos nossos clientes ficarem retidos nos produtos deles. Então, isso não tem preço. Isso nenhum copy muito inteligente conseguiria fazer sem que a pessoa soubesse ler. Então, a gente consegue se comunicar de um jeito que é exclusivamente nosso e que o cliente pode se apropriar disso para comunicar o produto dele. Isso é muito poderoso. A gente já ouve clientes falando assim, cara, os desenhos de vocês são tão importantes quanto minha própria marca.
porque as pessoas se sentem conectadas com aquilo, né? Então, como que a gente coloca um preço nisso, né? Então, foi muito um processo de autoconhecimento da própria empresa, da gente se olhar para dentro e falar assim, é esse o valor que a gente entrega para os clientes. Hoje em dia a gente não fala que a gente é um estúdio de ilustração, a gente fala que a gente se deu o título de resolvedores de problema, porque é isso que a gente faz. A gente pega o problema do cliente e a gente consegue resolver ele de maneira criativa e visual, estética, né? E para cliente gringo, como que vocês cobram? Você já comentou que vocês usam a moeda americana, né, o dólar, para calcular os orçamentos, mas isso é pensado numa realidade brasileira e convertendo, digamos assim, para a moeda do dólar, ou vocês analisam o contexto daquele cliente, o mercado, o quanto que se pratica ali, e aí vocês calculam? Então, hoje em dia, os clientes gringos, eles pagam muito melhor, né? Porque levando em consideração a conversão e tudo mais, e a gente tem uma facilidade de comunicação com o cliente gringo que a gente não tem com o cliente nacional. Isso fez com que a gente desenhasse toda a nossa estrutura para esse cliente. Então, por isso, hoje a gente converte ao contrário. A gente cobra em dólar e converte para o real. Então, o nosso cliente brasileiro, ele vai estar pagando em dólar. Obviamente, a gente tem o bom senso e isso que você falou é muito importante. A gente sentir a temperatura do mercado, quem é aquele cliente, quais as necessidades que ele tem dentro do mercado dele, para ver o budget que ele tem para gastar com a Thunder. E aí, a partir daquilo, a gente desenha o nosso orçamento. Então, obviamente, em reais vai ser mais barato por uma questão lógica, né? Hoje em dia, a gente tem um público muito grande que acaba pagando em cripto. Então, isso... E muito grande mesmo, assim. Tipo, a gente tem 4 clientes que são basicamente... Eles são clientes que trabalham com NFT, que trabalham com esse mercado de bet, mais voltado para cripto. Então, acaba, tipo, que a gente recebe uma grande parte da nossa receita em criptomoedas, né? Uau! E aí, então, é muito interessante, né? Porque toda vez que eu falo isso, as pessoas ficam, mas o Bitcoin não morreu, não sei o quê. E a gente, não, a gente tem um monte de planilha de Bitcoin. Hoje em dia a gente usa mais Solana, né? Que é mais sustentável e tudo mais. Mas alguns clientes ainda usam o Ethereum, que é uma base que não é tão sustentável assim. Mas a gente olha para esse mercado e esse mercado ele guia muito como os mercados de tecnologia trabalham. Mesmo não sendo tão populares assim, meio que as criptos elas estão muito alinhadas com o mercado de produto digital, de aplicativo, de site e tudo mais, né? Então acaba que as startups elas têm um olhinho para lá e aí a gente se guia bastante nisso. Os nossos valores hoje na Thunder, os nossos preços na Thunder, hoje eles estão muito voltados para o quão impactante vai ser aquele projeto, né? Então, levando isso em consideração, a gente tem que estudar o que tem em volta do cliente para aí a gente ter uma noção de quanto a gente vai cobrar dele, né? Quem é o cliente do meu cliente, etc. Eu imagino que no design seja mais ou menos assim, né? Você precisa entender o contexto para você cobrar. Então, muitas vezes essa conversão, tipo, direta não rola, né? Às vezes eu quero muito fazer o projeto e aí rola uma conversa lá, pô, então vamos abaixar o nosso preço para a gente poder fazer esse projeto. A gente chegou a perder clientes por conta de sei lá, apresentar um valor muito inferior ou até mesmo não passar essa segurança no orçamento, né? Então, a gente já teve um projeto que a gente cobrou, tipo, $30 mil, aí eles acharam estranho, era uma campanha, tipo, pra Claro, tipo uma Claro na Califórnia, eles acharam estranho $30 mil, e aí eu fiquei assim, gente, pelo amor de $30 mil, eu compro um apartamento no Brasil, sabe? Sim. E aí depois a gente descobriu que eles fecharam com uns artistas que eu mais amo da vida, que é o Brosmine, e a gente suspeita que eles tenham cobrado pelo menos uns $100 mil para fazer. Uau. Porque era uma campanha de veiculação em televisão, metrô, ônibus, então era muito grande. Sim. E tipo, cara, 30 mil é muito dinheiro, né? Tipo, é um valor que a gente não tem noção, né? E aparentemente o budget deles era muito maior do que isso. Sim. A gente não tem esse valor exato, né? Mas a gente sabe que a gente já perdeu concorrências por conta do preço estar abaixo do que eles estavam esperando. Assim. Isso jamais Que aconteceria doideira. no Brasil, eu acho. Com certeza. Com certeza não. No Brasil iam pegar o mais barato e é isso aí. Sim, né? beleza, é isso. Obrigado. Iam cobrar o máximo. Sim, mas de fato, o orçamento passa muito essa credibilidade, né? Essa confiança de que você vai entregar e que você tem uma estrutura e vai resolver. Sim. Matheus, muito obrigada pela conversa, foi incrível, adorei te conhecer, adorei nosso café e espero que quem escutou a gente e viu a gente também tenha gostado.
Sim, eu também espero. Eu gosto muito de projetos como esse, que ajudam a comunidade sem ter uma big corp por trás, assim, uma estrutura muito maquiavélica e tudo mais. Eu gosto muito dessa fluidez, adorei o papo e eu espero que o projeto fique cada vez maior. Você convide cada vez mais pessoas para mim falar. Obrigada. Imagina.